Sanen confessará os seus sentimentos. No final do episódio em que Ken e Sanen estão zangados, Ken é Yama. Sanen é Yama. Nós deixámo-lo na luta. Sanen disse a Ken que não o achava atraente. Naturalmente, Ken também não acreditou na rapariga. Ken finalmente não sabe o que fazer e declara guerra à rapariga. Não fará nem dirá mais nada. Ele esperará que a rapariga compreenda os seus sentimentos e venha confessar o seu amor. Sanen não sabe o que fazer. Enquanto a sua voz interior diz a Ken para se afastar de si e que deve ficar longe dele, o seu coração impede de se manter longe do homem que ama. Querem decidir o cenário publicitário da fabricante automóvel através de uma competição a ser realizada nas redes sociais. Deren e a sua equipa leram os guiões na casa de Ken. Como resultado das eliminações, Sanen, com a alcunha de Early Bird, vence. Sanen tenta esconder isso no início, mas Ken descobre porque errou ao esconder. Sanen diz que não quer estar neste negócio. Tem um confronto com Ken. Sanen decide deixar o emprego, mas volta novamente. Os moradores do bairro que assistem ao anúncio de Osman pedem uma foto autografada do miúdo. Osman, que vai à empresa receber o seu pagamento, mantém-se longe de Leila, cujos sentimentos não são correspondidos. Osman acha que perdeu Leila porque ela não demonstrou os seus sentimentos e conta isso a Ian. Ian decide também contar a Ceci os seus sentimentos por ela. Ceci, por outro lado, está a ter um ataque de pânico com o segredo de Sanen de que o Sr. Ken é um albatroz. Chegaram mesmo a hospitalizar Ceci e deram-lhe um sedativo. Ian não consegue dizer a Ceci que gosta dela. Muzafer tem ciúmes do interesse da vizinhança em Osman. Imprime a sua própria fotografia assinada e distribui-a à força para a vizinhança. A polícia chega à porta da casa de Muzafer, mas este desvia-os. No entanto, foi apanhado por causa das fotografias que imprimiu e distribuiu no bairro. Muzafer é revelado como desertor e é convocado para o exército. Dirige-se ao seu amigo Ken, o impressor, e conversa com ele sobre a demissão do advogado Metin. Mas Ken está determinado a não recuar. Depois de Aileen se livrar de Metin, toma medidas para mandar Sanen embora. Aileen enviou a empresa de automóveis para Fikra e Sarika, mas a sua amiga fala sentir pena dela. Ao mesmo tempo, Aileen faz com que Ken e Ian sintam pena dela. Quando a mulher do lado do cliente sugere na reunião que gostaria de trabalhar com Aileen, Ken pede-lhe que seja a sua consultora durante o período de transição de 3 meses. Dão a Aileen uma sala no escritório para que ela possa ir e voltar e evitar qualquer interrupção no seu trabalho. Aileen quer especialmente Sanen como seu assistente. 2 irmãos partilham os seus problemas juntos uma manhã. Confessam que estão apaixonados pelos seus chefes, Henry e Ken. Sanen faz perfumes a pensar em Ken e guarda-os no seu quarto. Vão com Ken escolher um bairro para o local da publicidade. Quando Sanen não gosta dos locais que frequentam para passar mais tempo com Ken decide disparar sobre o bairro da menina. Pede a Menkib para cozinhar para a equipa do set e abrir o seu jardim. Menkib aceita com alegria. Quando Ken precisa do quarto da jovem para o anúncio, entra no quarto de Sanen por decreto. Vê os perfumes com a palavra C escrita, mas quando Sanen volta a negar, o homem fica farto e sai de casa ressentido. Sanen está chateado com o que Ken disse e acha que ela não o ama. Ele vai ao Ken's à noite. Ela espera no jardim a chegada do homem. Inicia-se uma conversa, exatamente como a que Ken tinha visto no seu sonho antes. Sanen diz a Ken que não pode ficar com ele porque o ama. Ken está com ciúmes de Sanen de Levent. Quando Pulei encontra Ken na sua área privada, na sua cabana que esconde de todos, rodeado pelas fotos de Sanen, a sua mente e o seu coração ficam ainda mais confusos. Pensando que Sanen passou a noite toda com Levent, Ken tem de preparar um anúncio publicitário para a sua bebida orgânica com a sua equipa no dia seguinte. Além disso, trabalhará com a Aileen. Enquanto os preparativos urgentes decorrem a todo o vapor, procura-se um fornecedor de buffet que possa servir o cliente orgânico, que é sensível a cada dentada que passa pela garganta. Incapaz de resistir à insistência de Leila, Osman conseguirá completar esta tarefa com sucesso. Nihat, Muzo e Ian, claro, apoiam sempre, apoio total. Enquanto Menkib está no mercado como empresária, corre o risco de perder o marido para o mundo da publicidade. Quando Sanen vai à agência, escreve o que está no seu coração na árvore dos desejos e anexa. Mais tarde, vê que Ken está a seguir. É claro que Ken não vai desistir deste desejo. Sanen e Ken serão separados. Sanen, involuntariamente, tornou-se parte de tal jogo e contou tantas mentiras a Ken que ela não conseguiu esquecê-las todas e dizer, fica. Também pode ser dito, não verás o meu rosto. Como é que Sanen fará isso sem ver Ken? Ele ainda não consegue ultrapassar os seus sentimentos de culpa. E que a mulher que amava podia ser tão má. Tendo perdido o apoio de Henry, Aileen está à procura de uma forma de sair das suas crescentes dívidas à agência e, claro, está a fazer os seus planos com mestria. Desistir não faz parte da natureza de Aileen. Há outro tumulto no bairro também. Será que Menkib permanecerá ociosa depois de ouvir que o filho de Aisung, Zeberset, assumiu a sua loja e que ela é uma mulher de negócios? Assumirá também o controle do supermercado e mandará Nihat embora.
Zeberset e Nihat estão a vaguear pelo bairro como uma bomba pronta a explodir. As coisas estão a complicar-se. De alguma forma, isso volta a acontecer com Osman. Sanem demitiu-se, Ken não vai trabalhar. Ninguém sabe o que aconteceu a Ken. Há uma grande crise na agência. Sem Ken, o caos reina e Ceci volta a perder o controlo. Sanem está a renunciar. Er e Sanem vão até a morada encontrada por Ceci e Ayan e encontram o hacker Silmi. Er, que reconhece Silmi ao lembrar-se de o ver a sair de casa de Aileen, assume a responsabilidade pelo incidente. Enquanto Sanem conversa com Er sobre contar tudo a Ken, esta entra. Enquanto se pergunta o que dizer, Silmi foge. Enquanto fugia, Sanem é atingido na cabeça. Er vai atrás do homem que escapou e avisa-o para não falar de Aileen. A polícia é chamada, Silmi é preso. Er e Ken levam Sanem primeiro para o hospital e depois para casa. Leila viaja para um seminário durante 3 dias. Ken fala com Pulain e diz que quer terminar. Ele conta isso também a Sanem. No dia seguinte, Ken dá uma conferência de imprensa na empresa e explica o incidente. Ele elogia Sanem. Mais tarde, começou a conversar com Sanem sobre os seus sentimentos, tenta fazer a rapariga falar. No entanto, Sanem sente-se culpada em relação a Ken, nega os seus sentimentos e vai-se embora. Quer até pedir demissão da empresa. Er pede-lhe que espere alguns dias porque isso vai chamar a atenção. Er encontra-se imediatamente com Aileen e confronta-a. Ele abandona a mulher. Aileen tenta durante todo o episódio não terminar com ele. Aileen diz a Er que Sanem está apaixonado por Ken e que é por isso que ela não pode dizer nada e não pode deixar a empresa. Sanem tenta manter-se longe de Ken. Quem percebe isso, não consegue compreender. A mãe de Zeberset, Aisun, quando Nihat, que pensava já ter engordado, contou ao pai que tinha perdido 6 quilos com açafrão e iogurte, Nihat disse, quando ele conta isto à sua mulher Menkib, esta começa a ficar com ciúmes. Querendo ficar bonito para a mulher, Nihat tenta cozinhar, mas não consegue. Aisun, que a vê em pânico na rua, quer ajudar, mas Menkib, que vê a mulher na cozinha, fica louco, mas Nihat conquista o coração da mulher. Zeberset Muzafer abre uma loja de lingerie no bairro. Atrai muita atenção Ceci e ouve que Sanem, que está a falar com Ayan, não é sua noiva. Ele pergunta à rapariga sobre isso na empresa. A menina diz que disse isso porque eles terminaram. Entretanto, ele diz-lhe que está apaixonado pelo Albatroz e por outra pessoa impossível. Ken ouve isto e tenta falar com a rapariga. Sanem conta a Ceci, que lhe ligou, que ela se demitiu do seu emprego. Ao ouvir isto, Ken vai até ao bairro. Ele tenta falar com a rapariga à noite. Sanem não consegue confessar o que fez e diz a Ken que não o quer. O homem pergunta uma última vez e quando recebe a resposta, vai-se embora. Sanem olha para o homem, a chorar. A campanha que Ken fotografou para a Associação de Mulheres, na qual Sanem foi modelo, foi publicada em outdoors da cidade. Estes outdoors, que são símbolos silenciosos do amor de Sanem e Ken, também motivam Sanem. Sanem decide contar a Ken os seus sentimentos, aconteça o que acontecer. No bairro, a situação complica-se de uma forma diferente por causa dos outdoors. Pensando que Osman e Sanem estão noivos, Zeberset ataca os outdoors como Don Quixote, pensando que Osman os decorou com fotos de Sanem.